Sim. Boa noite, igreja. Paz. Então, e se você fosse escolhido para ser o próximo Jó, você estaria preparado para sentir as dores de Jó? Qual seria a sua reação? O capítulo 1 do livro de Jó, ele fala um pouco sobre esse homem. Esse homem que era o mais rico de todo o Oriente, né? Dono de terras, animais, servos, pai de 7 filhos. Era um homem próspero, um homem íntegro diante de Deus, amém? E aconteceu que o Senhor permitiu algumas coisas na vida de Jó. E certo dia, Jó perdeu absolutamente tudo. Ele perdeu as terras, ele perdeu os animais, ele perdeu os servos, ele perdeu os filhos. Imagina você, né? A gente perde o ente querido, a gente sempre imagina Jó perder os 7 filhos. Como se não bastasse, Jó, ele foi acometido de uma enfermidade, que a Bíblia diz que envolveu todo o corpo de Jó, da planta dos pés ao alto da cabeça. Eram feridas, espécies de furúnculos que explodiam do seu corpo, purulento, fedia, né? A mulher de Jó viu aquela situação, porque Jó estava ali sofrendo e firme no Senhor. A mulher chegou e disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Os amigos de Jó achavam que Jó tinha cometido um pecado gigante para estar sofrendo tudo aquilo, né? Mas aí a gente vai ver a reação de Jó diante de tudo isso. Então, abram suas Bíblias em Jó 1:20, eu vou ler para vocês. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Foi a reação de Jó. Louvar ao Senhor. Amém. Essa prática de rasgar as roupas, rapar a cabeça, né? Ela, nas culturas orientais, ela mostrava pesar, dor, luto, né? E por isso que Jó teve essa prática. Amém. E aí, quando se fala em dor, eu lembro do meu testemunho, que a maioria aqui conhece. Eu vou refrescar a memória rapidinho assim, de alguns. Eu sofri um grave acidente de moto e tal, passei 8 meses sequelada. Mas aí, nos 2 meses que eu passei no hospital, eu lembro que um desejo muito grande surgiu no meu coração de ouvir músicas de Deus. Eu que não tinha familiaridade nenhuma com Deus, com igreja, com religião, com nada, né? E aí eu dizia, as pessoas iam me visitar e eu dizia: eu quero música de Deus, traz música de Deus pra mim, eu quero música de Deus, quero música de Deus. E baixava 3 músicas lá no meu celular, glória a Deus por isso, porque foi a trilha sonora desses 8 meses, né? Essas 3 músicas. E eu aprendi a cantar aquelas músicas, e eu ouvia, e eu cantava, e eu chorava, e eu adorava, eu louvava ao Senhor em meio à dor. Aqui diz que Jó louvou ao Senhor em meio à dor. E aí, em Salmos diz: o Senhor habita em meus louvores, né? Então, eu queria que você olhasse para o seu colega agora e dissesse assim: existem verdadeiros tesouros em meio à dor. Existem verdadeiros tesouros em meio à dor. E o que é tesouro, se não for algo precioso, valioso, né? E que nós temos que esforçadamente procurar seu tesouro. Então, todo mundo aqui passa por deserto, problemas. Então, cabe a cada um procurar, porque tem tesouros valiosíssimos aí, amém? E aqui a gente está descobrindo com Jó primeiro. Ele louvou o Senhor em meio à dor. Em Jó, capítulo 19:23 diz: ah, quem dera as minhas palavras fossem escritas, sim, fossem todas gravadas em um livro histórico. A história de Jó foi ou não foi gravada em um livro histórico? Está na Bíblia. A história de Jó está na Bíblia, não é de enfeite, não. Ela está lá como testemunho. Ela está lá para dizer para mim, para você, que um homem feito de carne e osso como nós passou por dores horrendas, dores que o coração humano não consegue suportar se não tiver Deus, né? E aí ele está lá e ele diz o quê? Que o desejo dele é que essa história chegasse a outros ouvidos, né? Assim, seu deserto hoje, ele é um testemunho de amanhã, amém? Amém. Então profetize, todo mundo passa por problemas, está passando por problemas, Senhor, está doendo, mas eu creio que esse deserto hoje, ele vai ser testemunho amanhã para glorificar o teu nome e para alcançar vidas, para trazer vidas para mais perto de Deus, Senhor, amém? E aí tem uma canção que diz assim, que a maioria que conhece, sei, que diz assim:
Você me leva ao deserto para falar de amor. Eu não consigo enxergar outra coisa senão o amor de Deus nesse deserto, né? É no deserto que a gente se ajoelha, que acorda às 3 da manhã para orar, que jejua, faz tudo, que a gente busca desesperadamente pelo Senhor. Então, eu vejo o amor do Senhor, Ele quer mais intimidade, dizer, poxa filho, eu quero mais intimidade com você. Então, às vezes Ele permite que certas coisas aconteçam na nossa vida, porque Ele quer esse relacionamento de pai e filho, entendeu? E aí, eu sou voluntária, né, agora quem sabe eu sou voluntária lá no Hospital do Laureano, que é um hospital de câncer, acompanho vidas ali, vejo o leito de morte das pessoas, e muitos não acreditam em Deus, murmuram até o último segundo, né? E sabe o que eu falo para elas? Eu digo, gente, eu olho para vocês aqui, eu não consigo enxergar outra coisa senão o amor de Deus. Sabe por quê? Porque lá fora, a quantidade de pessoas que morrem subitamente, seja um infarto fulminante, um assassinato, um acidente de moto, como foi comigo, um acidente, era para eu ter morrido naquele acidente, eu não morri. Era para você ter golado pelo cerol, porque foi um acidente de moto, né? Para quem não sabe. Não morri. O ônibus que vinha, eu saí desgovernada, louca na frente dele, o ônibus parou para não me atropelar. Chegando no hospital, infecção generalizada, porque fezes se espalhou dentro de mim. E eu não morri. Deus me permitiu chegar a ficar em cima de uma cama, né? Me chacoalhar e dizer assim, eu quero a tua vida, eu quero salvar a tua vida, eu te quero para mim. Então, quando eu falo isso para aquelas vidas lá, eu digo, cara, eu só vejo o amor de Deus, porque você poderia ter morrido de pebuf, né? Simplesmente, como tantos outros. Óbvio que o Senhor bateu a porta lá, né? Cabe a cada um abrir ou não, isso é o livre-arbítrio, né? E aí, Jó sabia tanto que aquela dor que ele estava sentindo, ele estava tão convicto naquele Deus, né? E do que esperava ele logo mais, que aí ele diz em 19:25. Contudo, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará para me defender e vindicar, ainda que eu esteja no pó do meu túmulo. E depois que todo o meu corpo estiver consumido pela terra, sem carne, então contemplarei a face de Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos. Eu, pessoalmente, não outra pessoa verá e me dirá quem Ele é. Amém, igreja? Então, Jó sabia, ele tinha essa convicção que havia uma eternidade. Ele tinha a convicção da salvação e que era o Senhor que ele iria contemplar. Então, essa palavra aqui, ela nos mostra que as dores virão, o deserto virá. Não use sua boca para murmurar contra Deus, louve e adore. Não use sua boca para falar, para botar a culpa no Senhor, não. Use sua boca para profetizar, Deus, esse deserto aqui vai ser testemunho amanhã. Tenha certeza dessa salvação. A guerra vai vir, você vai ficar, né? Ele vai querer derrubar, porque o inimigo é assim, ele vai querer derrubar, então fique firme, viu? Isso aqui é passageiro, logo mais eu estou ali, contemplando a face do Senhor, como Jó. Eu sou professora e eu correlaciono muito a vida cristã com a sala de aula, né? Os professores, eles distribuem as provas, os testes, os alunos vão passando de ano, no final existe um diploma, né? E com o Senhor é assim, Ele vai dando as provas, conforme você vai passando aprovado por essas provas, existe um diploma. Vamos descobrir qual é esse diploma? Tiago 1:12. Feliz daquele que suporta a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, da glória, qual aquele que o ama, igreja. Então, as provas virão. Essa história de Jó, ela não está aqui de enfeite, ela está como testemunho para nos mostrar, né, nos dar dicas, ó, tesouros aqui escondidos, né? Quando passar pelo deserto, pela dor, louve ao Senhor, não murmure, profetize que esse deserto vai ser testemunho logo adiante, que vidas vão se aproximar mais de Deus e foque no que é eterno, que é a salvação de Cristo, em Cristo Jesus, né? Então que essas palavras aqui, elas fiquem aí no coração de vocês, que vocês reflitam, amém? Assim como Deus falou comigo, espero que fale com vocês também, e a paz do Senhor Jesus.